Podcast Antena 1 Notícias para quinta-feira, 14 de julho. Bom dia! Pesquisadores da Universidade de Manchester, na Inglaterra, começaram a escavar no início deste mês uma tumba de 5.000 anos relacionada à lenda do rei Arthur. A estrutura está localizada na região de Herefordshire. O objetivo dos arqueólogos é solucionar alguns dos mistérios sobre o tema. A chamada Pedra de Arthur é uma tumba neolítica que nunca foi escavada. O patrimônio histórico inglês afirma que estruturas semelhantes pesquisadas na mesma região, no passado, continham vestígios de antiga civilização, pontas de flecha e até peças de cerâmica. Existem pelo menos duas lendas relacionadas ao personagem. Julian Thomas, professor da Universidade de Manchester, disse que a Pedra de Arthur é um monumento ainda pouco compreendido. O rei Arthur e sua corte são uma das maiores lendas inglesas. Embora sua existência nunca tenha sido comprovada, o mito medieval ainda chama a atenção das novas gerações, tanto de pesquisadores como de curiosos. Segundo a literatura, o lendário líder britânico teria liderado a defesa da Grã-Bretanha contra os invasores saxões no final do século V e no início do século VI, e os detalhes das histórias são baseados em folclore e muita criatividade dos autores. De qualquer forma, a existência histórica ou não de Rei Arthur é motivo de debate acadêmico entre os historiadores contemporâneos. De acordo com os pesquisadores, o contexto histórico sobre Arthur foi construído a partir de várias fontes, incluindo o Análises Cambriae, a Historia Brittonum e os escritos de Gildas. O nome do rei também aparece em poesias medievais. Mas a falta de evidências convincentes nos registros antigos é a principal razão de muitos especialistas desconsiderarem o rei Arthur na história britânica. O autor da principal tradição literária sobre o rei foi Godofredo Monmouth, com o livro Histórias do Rei da Bretanha, escrito em 1130. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Câmara conclui a aprovação da PEC dos benefícios. Anvisa libera Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Inflação nos Estados Unidos atinge maior valor em 41 anos. Euro cai abaixo da paridade do dólar. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da PEC dos benefícios em segundo turno com apoio dos partidos de oposição. Com isso, o texto segue para a promulgação do presidente Jair Bolsonaro. O único partido que orientou os deputados a votar contra a proposta foi o Novo. Além disso, os deputados também rejeitaram todos os pedidos de alteração na proposta. E o subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, entrou com um pedido de medida cautelar contra a proposta, sob a alegação de que o texto é inconstitucional e que pode, inclusive, levar à impugnação de mandato eletivo. Furtado solicitou que o presidente Jair Bolsonaro seja alertado com urgência dos riscos ao desrespeito às normas de responsabilidade fiscal e às consequências eleitorais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso da vacina Coronavac contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos de idade. A equipe técnica da agência concluiu que as evidências científicas disponíveis sugerem que há benefícios para o uso da vacina nas crianças dessa faixa etária. A liberação atende um pedido de avaliação técnica do Instituto Butantan. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos acelerou 1,3% em junho, puxada pelos preços da gasolina e dos alimentos, na maior taxa anual em 40 anos e meio. Segundo o Departamento do Trabalho, nos últimos 12 meses até junho, os preços saltaram 9,1%. Este foi o maior avanço desde novembro de 1981. Os dados da economia americana derrubaram o euro na quarta-feira abaixo da paridade em relação ao dólar pela primeira vez em quase 2 décadas. A moeda chegou a ser negociada a $0,998, queda de 0,4% no dia, no nível mais baixo desde dezembro de 2002. Segundo a Reuters, a moeda única perdeu mais de 10% só neste ano contra a valorização do dólar. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com destaque internacional. O ex-ministro das Finanças britânico Rishi Sunak foi o mais votado na primeira rodada da eleição para eleger o novo primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador.
Nesta fase, os parlamentares britânicos votam para escolher os 3 candidatos mais votados e eliminam da disputa os 2 menos votados. As demais rodadas serão realizadas até o dia 21 de julho, até restarem apenas 2 concorrentes. O vencedor será anunciado no dia 5 de setembro. Mais destaques da saúde no podcast Antena 1 Notícias. Em outra decisão da Anvisa, a agência determinou que a empresa General Mills Brasil Alimentos recolha todos os lotes de sorvete sabor baunilha da marca Häagen-Dazs após identificação de substância cancerígena. De acordo com o órgão, são produtos com validade entre 7 de julho de 2022 a 18 de julho de 2023, vendidos na embalagem de 415 gramas. Este lote importado da França está sendo recolhido em todo o mundo. O Ministério da Saúde identificou até agora 266 casos de varíola dos macacos no Brasil. São Paulo é o estado com mais diagnósticos, são 196 até o momento. Outros casos foram identificados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal. Além disso, os estados da Bahia e de Pernambuco também registraram os primeiros casos da doença nos últimos dias, porém, eles ainda não foram contabilizados nos casos oficiais. Eleições 2022. O Tribunal de Contas da União reconheceu que o Tribunal Superior Eleitoral possui um planejamento para garantir a segurança e a normalidade das eleições e também atestou que não identificou quaisquer riscos à realização do pleito deste ano. Estas foram as conclusões da 3ª fase de auditoria realizada pelo tribunal para verificar a segurança do sistema eleitoral. A fiscalização começou no ano passado e continua neste ano. Ao todo, serão 6 etapas de trabalhos. Meio ambiente. Balsas usadas para o garimpo ilegal estão de volta aos rios do Amazonas, denunciou o Greenpeace na quarta-feira. A denúncia ocorre apenas 8 meses após a mega operação da Polícia Federal, que interditou 130 embarcações há alguns meses. De acordo com a ONG, relatos de testemunhas afirmam que as balsas retornaram à região da Foz do Rio Madeira, próximo ao município de Borba. Principal destaque do cinema nesta quinta-feira, chega hoje aos cinemas do Brasil o filme Elvis, de Baz Luhrmann, estrelado pelo ator Austin Butler no papel principal. O elenco conta ainda com Tom Hanks vivendo o polêmico agente do cantor, Coronel Tom Parker. A produção tem arrancado comentários positivos dos críticos, especialmente no que diz respeito ao desempenho de Butler na pele de Elvis. O longa, de quase 3 horas de duração, não foi direcionado apenas para os fãs mais fiéis do cantor, mas também para que um novo público seja apresentado ao lendário artista. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 14 de julho. A Netflix escolheu a Microsoft como parceira para colocar em prática um plano de assinatura mais barata e com propagandas. A empresa de Bill Gates será responsável por desenvolver a tecnologia e por conectar anunciantes à plataforma. A decisão representa uma mudança de postura da empresa, que antes era totalmente contrária a colocar propagandas em seu streaming. Isso ocorreu depois que a Netflix perdeu assinantes em um trimestre pela primeira vez em uma década. Nos Estados Unidos, a estratégia de assinatura mais em conta e com anúncios já é usada por plataformas como HBO Max e Hulu. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.